Graças, paz, amados irmãos, nós estamos aqui novamente para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, para o ministério, para a igreja e para você que está na sua casa, no seu lar, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, para que sirva para a edificação do corpo e também para a salvação de todo aquele que crê. Então, neste momento, em nome de Jesus, para o que você está fazendo aí na sua casa, todo o ministério, por favor, e se coloque diante do altar da presença do Senhor, da presença de Deus. Acaba toda a agitação, tudo o que você tem que fazer, faça depois, não agora. Então, neste momento, em nome de Jesus, se coloque diante do altar e vamos estar orando, bendizendo, adorando o Senhor. O louvor que está ao fundo aí, em nome de Jesus, você vai estar meditando sobre as misericórdias do Senhor na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, adore ao Senhor agora, adore. Essa graça, essa misericórdia, a cruz de Cristo, o Senhor, oh Deus, tem te louvado, Senhor, por causa do Senhor, glória a Deus, o Senhor esteja abençoando a sua casa, abençoando o seu lar, abençoando sua vida. E você adorando a Ele, porque nós nascemos para adorar o Senhor. Fomos criados para o louvor da sua glória, para a exaltação do nome do Senhor. Então que o Senhor nos abençoe nesses momentos que vamos passar juntos, meditando na palavra, cultuando o nome do nosso Deus, adorando o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Quero assim orar nesse momento e agradecer a presença do Senhor em nossa casa. Você que está aí também, eu creio que você deve agradecer ao Senhor pela presença dEle na sua casa, no seu lar. Estamos impedidos de estar na igreja, no templo, nas quatro paredes, mas nós estamos livres. Aonde nós estivermos, estamos em nossos lares, adorar o Senhor. E adorar o Senhor, irmãos, é o que é importante. Isso ninguém pode impedir. Então, nesse momento, ore em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo esta oração. Você em sua casa, feche os seus olhos, curve a sua cabeça
e ore ao Senhor neste momento. Pai, diante da Tua presença. Ó Deus, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. O Senhor, ó Deus, e a Tua misericórdia tem nos alcançado. A Tua graça, Senhor, ó Deus, aleluia, tem estado conosco. E sabemos, Senhor, que a cruz de Cristo, ó Deus, nos dá condições de podermos, ó Pai, falar contigo. Porque o Senhor não está pregado naquela cruz, mas o Senhor ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai. Aleluia. Então, Senhor, o véu foi rasgado de alto a baixo e nós podemos entrar na Tua presença. Podemos falar contigo, Senhor. Aleluia, Pai. Por isso, Deus, pedimos nessa noite e já te agradecemos, Senhor, que seja, Senhor, em nome de Jesus, uma renovação, uma restauração, uma salvação, enfim, ó Pai, que o Teu plano se cumpra na vida de todo aquele que crê, ó Pai. De todo aquele que vai receber esta palavra, de todo aquele que vai crer e vai colocar em prática. Meu Deus, que o Senhor abençoe, Pai. Assim oramos e já te agradecemos em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus é a esperança da glória e a graça dele nos alcançou. Queridos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor em um texto que se encontra lá no Evangelho segundo Marcos. E com esse louvor, com esta oração, que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a tua família, que você seja protegido por Ele, em nome de Jesus. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 20, um texto que é bem conhecido, um texto que traz livros e mais livros para orientações ou interpretações daquilo que está sendo revelado. É um texto muito profundo, de profundos ensinamentos verdadeiros, e que nós precisamos agora passar um pouquinho daquilo que o Senhor nos mostrou. Evidente que é pouco, porque Deus tem muito mais para você, muito mais para mim, muito mais para nós. Então vamos ao texto lá de Marcos capítulo 4, no versículo 13. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 13. Até o versículo 20. Então lhes perguntou, isso Cristo perguntando, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeadores, ou semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100
por um. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria neste momento para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. É evidente, irmãos, que o Senhor Jesus, ele disse uma parábola à multidão e aos seus discípulos. Era ensinado por parábola para que o entendimento fosse mais fácil, mais completo. Seguindo ao texto do Evangelho segundo Marcos, temos que dar uma pincelada na história, irmãos, de tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e as nossas falhas. O Senhor Deus fez tudo isso por nós. E Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio ao mundo, se tornou carne, morreu e ressuscitou. E sabemos também que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, fez essa aliança com Cristo, para que Cristo também fizesse esta aliança conosco. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então existe uma aliança de Deus para com Jesus Cristo. E essa é uma aliança, irmãos, a aliança de Deus é uma aliança eterna. Porque o nosso Deus é eterno. E toda palavra que vem dele se cumpre. Nenhuma palavra, nenhum plano, nenhum projeto de Deus será frustrado. O que ele fala, ele cumpre. Ele é Deus. Então aqui, olhando por esse ângulo, desde a época de Gênesis, lá em Gênesis, quando o Senhor criou todas as coisas, e Ele formou o homem, e do homem a mulher, enfim, o texto que vocês conhecem, esse ato da criação, para ter um relacionamento com Ele. Porque Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Ele criou tudo isso, Ele fez tudo isso. E como tudo estava bem, perfeito, veio o pecado após a desobediência. Nós sabemos o que aconteceu ali, quando a serpente, ela foi até Adão e Eva. Então ali, irmãos, o Senhor reconstruiu algo que foi destruído. O nosso Deus, Ele é mestre nesse sentido, de fazer algo novo com aquilo que foi destruído. De transformar, em nome de Jesus, de transformar aquilo que não era para ser. De trazer algo poderoso naquilo que é fraco. Deus faz todas as coisas, é o Deus do impossível. É Deus que pode tudo. Então, culminando nessa história, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo tem... ele está, é um estado isso. E o Satanás tem provocado, e Satanás tem feito a sua festa muitas vezes. Então nós temos que nos aperceber que a nossa vida aqui na terra, quando nós estamos vivendo, que é passageira com certeza, mas nós estamos vivendo ainda nela. Satanás, ele veio roubar, matar e destruir. Então ele ronda, ele sonda, ele vai, ou melhor, ele ronda. Ele anda como um adversário. Ele quer ocupar o lugar que não é dele nas nossas vidas. Então nós temos que vigiar, por isso a Bíblia nos relata e fala, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Quem tenta é o diabo. E aqui no texto, que o texto é a parábola do semeador, ele existe
Nos versículos anteriores, a partir do capítulo 4, nós lemos do 13 ao 20, mas do capítulo 4, nós vemos essa parábola do semeador. E aqui nós vamos fazer, não um comparativo, mas uma explicação da parábola. No sentido de estar trazendo para nós aquilo que Deus quer nos edificar, nos transformar. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a palavra de Deus, ela transforma novamente. Ela muda a nossa opinião, ela muda o nosso caráter, ela transforma a nossa vida. Ela faz algo novo e ela retira o que é velho, aquilo que está atrapalhando, e coloca o novo de Deus. Essa palavra é maravilhosa. Então o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, o primeiro ponto que eu queria estar aqui comentando com vocês e tematizando também, é as reações à pregação do Evangelho. Algumas reações. Como nós reagimos. E como são essas reações na pregação do Evangelho? Quando ouvimos a palavra. Quando nós somos o receptor da palavra. Igual nós estamos nesse momento. Você está recebendo a palavra. Qual será a tua reação? Como você vai reagir? Eu estive meditando nesse texto e algo chegou e o Espírito Santo falando comigo. Qual é a tua base? Qual é a tua base? Por onde começa? Vamos nesse primeiro ponto dessa reação. O coração duro tem Satanás no seu domínio. Um coração duro. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim, mas seu coração é muito duro. Você tem um coração de pedra. E às vezes a pessoa de coração duro, ela diz assim, não, meu coração não é duro, eu sou realista. Eu sou racional. Segundo o texto, o paralelo lá do versículo 15 e o anterior, versículo 4. Vamos lá no versículo 4 do capítulo 4. Diz assim, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. O paralelo é com o versículo 15, que diz, lá no verso 15, semelhantemente, são estes os semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Perdão, ali o 16, é o 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A palavra é semeada, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Aqui, irmãos, até ouvir, ouvem. Até ouvir, tudo bem. Parece que está entendendo aquilo que está sendo revelado. Parece que está compreendendo aquilo que Deus quer falar. O próprio Cristo falando. Mas, infelizmente, o coração é empedernido, é duro. Às vezes nós falamos isso. Será que isso é comigo? Não. Como dizem alguns aí, é muita emoção. Emocionado demais. Mas Satanás, irmãos, ele tem um plano de não deixar entrar na tua vida e na minha vida a revelação verdadeira da palavra de Deus. Ele coloca enfeites para colocar defeito, para retirar o discernimento,
e colocar racionalidade. E muitas vezes, irmãos, nós estamos caindo nessa cilada. A palavra dita, semeada, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Não é outra. É a palavra de Deus. E o terreno, irmãos, a base do terreno é que importa. O que está acontecendo? O coração duro, ele impede. E Satanás, sabendo como está essa base dura, uma base não receptiva, e aí a palavra começa a ser algo que eu aceito isso, eu aceito aquilo. Enquanto ouve, vem Satanás. Não deixa germinar a palavra. Não permite. E o texto nos diz isso. Não recebe. Não pratica. O coração é duro. Coração duro, ele começa uma demonstração de atitudes duras. É o que vem de dentro, irmãos. É o que vem de dentro. E nós temos que ter cuidado se nós não estamos deixando algo que o Senhor está nos revelando, nos mostrando, e mudando isso, não pela palavra, mas não nos deixando transformar pela palavra, e fazendo-nos, pela nossa inteligência, porque somos capazes nesse sentido, fazendo-nos interpretar e querer que a palavra seja do jeito que nós queremos. Isso não vai acontecer. Cuidado com o teu coração. O teu coração tem que estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Vem Satanás e rouba a palavra. Não permite que entre. O segundo, irmãos, é a questão do coração instável, que espera muitas vezes displicentemente por uma cômoda, sabe, o coração displicente, ele espera displicentemente, ou seja, muitas vezes não está nem aí, né? Esse termo que a gente usa, não estou nem aí, estou nem vendo, deixa as coisas acontecerem. Então espera displicentemente por uma cômoda viagem para o céu. Eu sei que eu vou. Tá, então, mas as coisas aí, eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Né? Eu não tenho que deixar isso não deixar aquilo. A displicência, irmãos, ela leva ao erro. E aqui o texto, no versículo 5 e versículo 6 do capítulo 4. Quem caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Nasceu, mas não tinha raiz. A consequência de uma vida sem estar arraigada em Cristo Jesus, seca e morre. Perde o vigor, perde a comunhão, perde tudo que é de mais sagrado e principalmente perde a presença de Deus. Isso é terrível. Caiu no terreno rochoso. E o texto que fala sobre isso está lá no verso 16 e 17, que é o comparativo. 16 e 17, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas
eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia, à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Queridos, é isso a realidade. A perseguição, a angústia, o sofrimento, as dores, isso não devem ser obstáculos para recebermos a palavra. Não pode ser. Muito pelo contrário, isso tem que nos trazer uma fé que haja com prudência e com qualidade. Qualidade em buscar ao Senhor, em estar na presença de Deus, em reconhecer que Ele é senhorio das nossas vidas, que isso tudo vai passar, em crer na palavra que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos a palavra de vitória em nossos lábios, e muitas vezes não a professamos. Por quê? Porque a angústia é maior, porque as dores são maiores, porque a nossa vida ainda é nossa, nós não entregamos, porque se tivéssemos entregue, confiaríamos mais. Como eu posso confiar em alguém e não confiar no Senhor? Às vezes nós confiamos mais em pessoas do que em Deus. Estamos passando um momento de angústia com a nossa nação. Estamos passando momentos duvidosos, porque não sabemos mais quem fala a verdade, quem fala a mentira. Mas não é o meu papel, o teu papel julgar isso, não. O meu papel é buscar a face do Senhor. Ele é o nosso Deus. Bolsonaro não é Deus. Esses outros que estão aí, os ministros que estão brigando, a política, isso tudo não é Deus. A não ser que eu e você faça isso, Deus, na nossa vida. Mas não são. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E o Senhor diz, o Senhor Jesus Cristo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E ele ainda diz na sua palavra: credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Deus é completo, irmãos, a humanidade não. Deus tem tudo, os homens não. Precisamos é de Deus. O Brasil precisa do Senhor Jesus Cristo. As nações da terra precisam de Jesus. Mas quem vai anunciar? Eu e você. Nós não podemos ir a determinados lugares, mas a nossa oração pode. Nós não podemos estar entre quatro paredes. Mas quero dizer para você que aquelas quatro paredes lá, o Senhor é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas onde o Senhor está trazendo a revelação agora, está dentro da sua casa e na minha casa. A presença do Senhor está em nós. Está em nós, irmãos. E aqui o texto vem nos trazer essa revelação. Nós não podemos, irmãos, não podemos andar com displicência na presença de Deus. Vigiai e orai. Temos que vigiar. Senão nós vamos andar conforme a corrente do mundo. Ah, eu sou do partido tal, eu sou do partido. Nós somos de Cristo. Cristo Jesus. Somos de Cristo. Vocês pensam que na época de Jesus também não tinha os partidos? Tinham. Tinham tudo. Por isso que há veracidade no que ele diz: no mundo tereis aflições. Inclusive até no meio. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, de Apolo. Apolo regou, Paulo fez, Pedro fez. Mas um é Jesus Cristo de Nazaré. E é a Ele que nós devemos seguir. É Jesus Cristo. O Senhor Jesus, o dono da palavra.
Aleluia. Terceiro ponto, no texto também, lá no versículo 7 do capítulo 4, diz lá: outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e não deu fruto. O verso comparativo disso é o 18, que diz lá: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu sei que está claríssimo o que Deus quer falar conosco. O coração egoísta quer o que há de melhor na palavra, mas também no mundo. Quer tudo para si. Quer a salvação, mas também quer viver como se o mundo fosse o céu dele. O mundo não é o nosso céu. O mundo, irmãos, nós habitamos, é um habitat. Nós habitamos, mas nós vamos morar no céu. Nossa moradia é com o Senhor. Por isso que não amontoeis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói. Temos que ter cuidado para não sairmos do que a Bíblia diz e entrarmos no que o mundo dita. Então esse egoísmo tem entrado em muitos corações. E olha, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 22, nós vamos abrir lá. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26. Perdão, irmão. Mateus capítulo 6. Oh, Jesus. Mateus capítulo 6. O versículo, que é o 22 ao versículo 24. Diz assim: são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O coração depositado em algo. Quando o coração não está depositado em Deus, ele está em algo que não pertence a Deus. O texto nos diz que nós temos que ter muito cuidado. Porque esse egoísmo, irmãos, ele impregna o povo. Ah, foi eu que fiz. Fui eu que consegui. Fui eu que tal. Fui eu que isso. Fui eu que aquilo. Quer dizer, traz para si algo que não foi dele, foi Deus que fez. Eu estava assistindo uma palestra uma vez sobre a origem de tudo. Um agrônomo fez essa palestra em um seminário que eu tive aqui no estado de São Paulo.
E eu prestei bastante atenção no que ele falou. E onde ele chegou? Porque é agrônomo, onde ele chegou na terra. Porque a pessoa tem um gado tão bonito, tão vistoso. Ah, mas isso é por causa de ração, por causa disso, por causa daquilo? Não. Gado verde, eu estou dizendo. Aquele que só come grama. Ou alimento, ou forragem da terra. E esse agrônomo resumiu em tudo assim: a terra. A terra fornece os nutrientes para que o mato cresça e ali desenvolva uma boa pastagem, para que o gado, quando chegar, ele se alimente e ali fica robusto. E depois vai para o abate e tudo e fornece a nossa mesa a carne. Mas de onde vem tudo? E no conceito, claro, do agrônomo, ele colocou a terra. Aí quando eu estava ouvindo, eu fui examinando aquilo que Deus quis falar comigo. Porque, irmãos, nós podemos ouvir, mas o seu ouvido tem que ser um ouvido direcionado para o Espírito. Um ouvido direcionado para o que Deus quer te ensinar. Aí eu falei, e a terra? Quem criou? Criou, pois, Deus a terra. Então, para nós recebermos um bife na mesa, foi lá na base. Foi Deus que fez. Deus criou tudo. Todo o universo. Pensem bem, irmãos, quem você adora. Você não pode adorar o que foi criado, mas tem que adorar o Criador. Você não pode depositar sua confiança naquilo que você vê, mas naquilo que você crê. Senão nós vamos virar egoístas em criar, como aconteceu com a humanidade, em criar deuses. Por exemplo, na Índia adoram vaca, animal. Ou em várias tribos indígenas são animistas, vários animais. Tudo é Deus para eles. E é onde o Evangelho tem que alcançar, irmãos. Povo que ainda não foi alcançado. Sabe, todos os pastores, missionários, bispos, todo homem chamado por Deus, entende o que eu estou falando. E nós como servos, porque antes de ser, temos que ser de Jesus. Servos de Cristo, aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. Temos que alcançar os povos que ainda não foram alcançados. Tirar o egoísmo da nossa vida. Em pensar que o nosso mundo é só até onde nós enxergamos. Isso é limitação. Tira a limitação. Tem que ir mais adiante. A semente, irmãos, foi lançada na minha vida e na tua vida. Tira o egoísmo. Deixa ela germinar. Crescer. E dar fruto. Quarto e último ponto que o texto nos diz, baseado lá no versículo 8 do capítulo 4, diz assim o texto: outra, enfim. Eu gosto desse termo, enfim. Até que fim. Às vezes a gente tem que falar com os irmãos, né? Caiu a ficha? Tanto tempo sem fazer? Caiu a ficha? O Senhor falou contigo tantas vezes, você ainda murmura, reclama? Até que enfim. Ufa! Outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. De um, o Senhor faz milhares. É tremendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, boa terra, deu
fruto, vingou e cresceu. Boa terra. Você é boa terra? Pensa. Você é boa terra? Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Onde você estiver, você é boa terra. Você produz para o Senhor. Você dá fruto. Você cresceu. Não está igual, né? O joio. Você mudou. Ou se parece com o mundo. No versículo 20, que é o comparativo, que é a resposta, que é a resolução da palavra, diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Em Ezequiel, no capítulo 36, vamos abrir lá nesse texto. Ezequiel, capítulo 36. Meu Deus. No versículo 26 e versículo 27. O Senhor nos diz para mim, para você, neste momento: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse verso é tremendo. Dar-vos-ei. O Senhor Deus está dizendo para mim e para você nesse momento: eu vou te dar, meu filho, não o que você quer, mas o que é necessário. É o que você precisa. Para que haja essa progressão, esse crescimento. Sabe? Dar fruto. Para que haja tudo isso, é preciso que haja mudança. O Senhor nos dará um coração novo. Que se for da vontade de Deus, em nome de Jesus, se você está passando alguma dificuldade no seu coração, no sentido de saúde física, que Deus troque, cure e te dê um coração novo. Neste momento, em nome de Jesus. Não sei porque eu falei isso, mas que seja assim na tua vida, ou naquele que necessita de uma cura do coração. Em nome de Jesus, fisicamente falando. Porei dentro de vós o espírito novo, espírito velho, espírito carregado de carrapicho, sai fora, em nome de Jesus. Porém em vós um espírito novo. Sabe, o espírito novo, ele recebe o novo de Deus. O espírito velho, avalia. Vamos ver se, sei não, de repente, não, isso aqui, não sei, a gente tem que olhar, não sei. Faz tudo isso e depois sabe o que acontece ainda? Não recebe. Porque está velho o espírito. Carregado de tantas coisas, que ao invés de ser transformado em peso de glória, ficou em peso de maldição. Isso é terrível. Mas o Senhor veio mudar isso e disse assim: vou te dar um espírito novo. Para de pensar isso como velho. Um espírito novo, vê a novidade de Deus, as boas novas, aquilo que vem do Senhor, o Deus da vitória, o Deus da justiça, sim, mas o Deus da paz.
Ele é justo em tudo. Tirarei de vós o coração de pedra, para que a semente não caia e morra, antes que a semente frutifique. E darei um coração de carne. Sabe, irmãos? Que sente, seja sensível à voz do Espírito, que tenha sensibilidade espiritual, tenha discernimento, sim, mas de acordo com a sensibilidade que Deus dá. E o verso 27, porei dentro de vós um Espírito, para que aconteça algo tremendo que o Senhor tem falado conosco, para seguir. Como eu posso seguir a Jesus se eu não recebê-lo na minha vida? Como eu posso seguir a Jesus se eu não receber tudo isso que vem dele? Eu tenho que receber a totalidade, não é só o que vai me beneficiar, não. Cuidado! O Senhor disse colocar um espírito novo, irmãos, para obedecer os meus estatutos, a minha palavra, observar. É ver algo e observar. Essa observação é tremendo, porque assim, será que isso é da vontade de Deus? Isso é observação. E depois de você ver se é da vontade de Deus, você vai observar de tal forma que você vai colocar diante da presença do altar de Deus. Antes de tudo, porém, apresentai diante do Senhor com oração e súplica e ação de graça. Tudo diante do altar. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, porque você observou algo, se poderia te edificar ou não. Se poderia edificar a igreja, o corpo de Cristo, a tua casa, o teu lar. Observa. Observa. Assim, irmãos, concluindo, o Senhor semeou a palavra. Que nós sejamos boa terra. E que nós recebamos esse coração novo. Esse espírito novo. Pastor, mas eu já tenho, eu recebi tudo isso. Quanto você tem, mas o Senhor quer te dar. Agora, quem não tem e não quer receber, até o que tem será tirado. Então, neste momento, em nome de Jesus, igreja, povo de Deus, a semente foi lançada. Qual a tua atitude diante dessa semente? O que você quer diante dessa semente? Eu sei o que Deus quer. Está escrito na palavra. Então, neste momento, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não queira o mundo, mas queira o amor de Deus em primeiro lugar. Queira o amor de Deus na sua vida. A semente que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e à multidão. Essa parábola maravilhosa. É para que nós venhamos a mudar e a recebê-la no nosso coração. E aí vai haver a multiplicação. 30, 60. E 100 por 1. Eu meditando sobre isso, 30, 60 e 100 por 1. Eu vou resumir numa palavra. Se chama perseverar até o fim. Olha o Espírito do Senhor neste momento. Deixa o Espírito Santo mexer com as tuas entranhas. A verdade que liberta.
A semente foi lançada na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Não retenha o que o Senhor tem para você, mas impeça que o inimigo das nossas almas roube o que Deus está te dando. Oh, Pai. Para que eu não te faça. Aleluia, Senhor. Espírito de Deus, vem me convencer do mal, Senhor. Oh, Deus. O apóstolo Paulo diz que às vezes o bem eu não consigo, mas o mal que eu não quero, muitas vezes eu faço. Ah, Pai. Traz o arrependimento, Senhor, que nós precisamos ter, ó Pai. Deus, para que eu não te faça mais chorar, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que sejamos boa terra, Pai, onde a Tua palavra, Senhor, realmente, ó Pai, frutifique, cresça, germine, cresça, frutifique, Pai. Constrói, Senhor, um caráter, ó Deus. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Pai. Constrói, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas. Ó Deus, da Tua igreja, Pai. Um caráter, ó Deus, firme. Oh, Pai, firme em Ti, Senhor. Oh, sincero. Igreja, não podemos deixar de praticar aquilo que compreendemos que é a palavra de Deus. Não escolher, não ficar fazendo uma caixinha de promessas, mas verdadeiramente tudo aquilo que pertence a esta palavra, tudo, desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos a praticar de acordo com a vontade de Deus. Você foi chamado para o louvor da glória de Deus. Então toda semente em você lançada tem que dar fruto de arrependimento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre você. Que Deus te dê a paz. Em nome de Jesus. Amo vocês. Fique com essa semente. E que ela cresça 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora e restauradora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação plena do Espírito Santo seja com todo o teu povo. Em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração.